Graças a paz, irmãos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez para adorar o Senhor, para juntos como igreja entrarmos na presença santa de Deus. Esses dias não têm sido fáceis para ninguém. E também aqui nos Estados Unidos não tem sido fácil. Mas com a graça de Deus a gente vai caminhando um pouco. E nesses tempos difíceis, Deus me trouxe a Epístola de Pedro. Então, a primeira carta que Pedro escreveu. E eu queria, nessa oportunidade, conversar um pouco sobre esses assuntos. Eu queria começar no versículo 3, capítulo 1, no versículo 3. E eu vou fazer algumas leituras e a gente vai conversando sobre o tema. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada e imacessível, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus, para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. Então, aqui a gente tem Pedro começando a glorificar a Deus pelas nossas vidas, a se alegrar pelas nossas vidas, a ter como única verdade o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo e alcançado em nós. Então nós começamos aqui com Pedro adorando a Deus, pelas nossas vidas e sabendo que o fim está prestes a ser revelado e que a salvação foi nos dada com essa esperança. E continuando no verso 6, ele fala assim: nisso deveis alegrar-vos, ainda que por agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que ouro, que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Então, naquele tempo, Pedro já tinha essa ideia, e do sofrimento e das provações que o cristão, que o povo de Deus vivia, em cada momento por motivos diferentes. E não seria diferente para nós hoje. Cada um de nós vivemos uma provação especial. Nós, em conjunto, estamos vivendo uma provação que é o coronavírus. Mas, além dessa provação, cada um de nós, em especial, em particular, estamos vivendo um momento de provação, um momento de dificuldade. Mas ainda assim, Pedro se alegrava. E ele ainda falava que nós precisamos nos alegrar no Senhor. E ele continua o texto falando assim, a ele, embora não o tenhais visto, amais nele, apesar de não o terdes vistos, mas crendo, vos rejubilais com alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então nós precisamos estar alegres no Senhor, porque no fim de todas essas coisas, com a aprovação da nossa fé, nós vamos ser salvos, nós vamos ter as nossas almas salvas. E diante de todo esse contexto, essa carta vem nos trazendo diversas orientações. E orientações que nós, como povo de Deus, durante um bom tempo, temos deixado de lado. E nesse momento, Deus está nos chamando de volta a essa posição ou a essa situação
No versículo 13 começa assim, ó: por isso, com prontidão de espírito, sejam sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Então, primeiro, ele nos pede para que sejamos sóbrios. E segundo, para que a nossa esperança esteja na volta de Jesus. Então, nós, como cristãos, precisamos primeiro estarmos sóbrios. Precisamos primeiro nos abstermos de tudo aquilo que tira a nossa consciência de Deus. E como tem sido difícil isso. E como esses dias tem sido difícil isso. Nós tenhamos deixado de lado essa sobriedade por diversas coisas. Por diversas coisas. E em segundo, nós temos depositado a nossa esperança naquilo que não é na volta de Jesus. Então nós, como cristãos, nós como crentes, precisamos de nos voltar à sobriedade, precisamos de nos voltar à esperança em Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a sua vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. E aí outra coisa, que Pedro aqui vem nos orientando. Não podemos mais deixar que a nossa vida seja modelada pelas paixões de outrora. E nós também temos deixado isso acontecer. Nós também temos nos deixado moldar e modelar pelo mundo e pela cultura que existe no mundo. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Nós somos de uma geração questionadora. Nós somos de uma geração que não aceita com facilidade autoridade, liderança sobre as nossas vidas. Em tudo nós queremos ter a nossa própria opinião. Nós somos uma geração em que colocamos que a liberdade foi para que fôssemos livres. E Paulo, já nas suas cartas, nos orientava para nós não pegarmos a liberdade em que Deus nos deu para viver de acordo com as nossas concupiscências carnais. E aqui Pedro também nos chama a essa atenção. E ele fala: está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E nós precisamos de parar de questionar Deus, de questionar aquilo que está escrito na palavra de Deus e voltar a ser santo, e voltar a viver uma vida de santidade. Nós, como cristãos, precisamos voltar à santidade. E aí ele continua no capítulo 2, no verso 1, nos orientando: portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, toda forma de hipocrisia, de inveja e toda maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Quanto nós temos provado que o Senhor é bondoso, quanto nós temos provado desse amor de Deus, dessa bondade de Deus, e ainda assim estamos revestidos de maldade, de mentira, de hipocrisia, de inveja, de maledicência. Nós falamos que somos cristãos, esbravejamos ao mundo que somos cristãos, mas ainda estamos revestidos de tudo isso. E aqui Pedro está nos orientando: rejeite toda a maldade, e que nós possamos realmente rejeitar toda a maldade, toda a mentira, todas as formas de hipocrisia, toda a inveja, toda a maledicência, e que nós possamos desejar como crianças o leite não adulterado da palavra, que nós realmente possamos nos voltar ao nosso Deus, que nós realmente possamos nos voltar ao nosso Salvador, deixando de lado todas essas coisas. No final, no capítulo 5, Pedro vem com uma alegria para a nossa vida, que apesar de nós termos ou estarmos ainda com tantas dessas coisas em nossas vidas, lá no versículo 6 do capítulo 5 dessa carta, Pedro vem colocando que nós devemos
nos humilhar diante do Senhor. Ele fala assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele quem cuida de vós. E aí ele nos orienta: sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E aí ele continua nos orientando: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Então não é só com você, não é só comigo, não é só no Brasil, é em todo lugar. Todas as pessoas estão sendo afligidas pela mesma espécie de sofrimento. Mas aqui ele vem com a nossa esperança. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, ele vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. E hoje eu estou agarrado a essa esperança. A essa esperança. Essa esperança. Que ele nos restaurará, que ele nos firmará, que ele vai nos fortalecer e que ele vai nos tornar inabaláveis. Inabaláveis, inabaláveis. E a ele seja todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então que hoje nós possamos entender que precisamos parar de brincar com Deus, que precisamos parar de brincar de ser crente. Deus, ele tem nos abatido para nos fazer entender quem ele é na nossa vida. E nós precisamos de nos voltar a Deus. Mas não nos voltar de qualquer forma. Aqui Pedro não nos manda nos voltar de qualquer forma. Pedro nos manda humilhar sob a poderosa mão de Deus. E não nos manda humilhar uma vez só. Ele ainda fala assim, para que na ocasião própria ele vos exalte. Então não importa quanto tempo demore. Pedro aqui não está falando que vai ser na mesma hora. Pedro aqui está falando, pode demorar, mas no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai te exaltar. No tempo de Deus, ele vai te restaurar, ele vai te firmar, vai te fortalecer, vai te tornar inabalável. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. Que nós possamos nos voltar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos, Deus. Te louvo, te exalto, Pai, porque apesar de todas as dificuldades, porque apesar de toda a tribulação, de tudo que nós temos passado, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem provado e nos mostrado o teu amor, Senhor, a ponto de não nos extinguir, de não tirar a nossa vida e continuar nos dando a misericórdia, sendo renovada todos os dias em nossa vida. Pai querido, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir perdão por todas as nossas falhas, por todas as vezes que nós brincamos de ser crentes, que nós brincamos de ser cristão. Pai querido, por todas as vezes que nós não entendemos, Pai querido, que o Senhor nos chamou para uma santidade, para uma vida diferente. Pai querido, por todas as vezes que nós quisemos, Senhor, nos moldar, Senhor, à forma do mundo. Pai querido, todas as vezes que nós brincamos com a liberdade que o seu Filho Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Pai, eu quero te pedir perdão, Pai. Oh, Deus eterno, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos leve, Senhor, a acalmar o nosso coração e ter a nossa esperança na tua volta, na volta do teu Filho Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo, Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, no seu tempo, no tempo que for o tempo do Senhor, ó Pai, que o Senhor realmente venha nos restaurar, venha nos tornar inabaláveis, Senhor. Que essa fé que possa produzir em nós um efeito tão grande, ó Pai, que nós tenhamos o maior temor de todos a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus,
tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo, Pai. Oh Deus, é o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.